Olá, pessoal. O áudio não ficou muito legal, tá? Eu estou regravando esse vídeo aqui e vou tentar fazer de forma mais rápida também, para que fique bem claro para todo mundo. Então, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo de hoje é para a gente aproveitar um momento de mercado aqui. Vocês vão ver, tem gráficos sobre PVP de 40 e tantos fundos de tijolos aqui, basicamente. Tem gráfico Dividend Yield. E por final, esse radar, onde eu vou gastar mais tempo aqui explicando. Então, qual que é o ponto central desse vídeo aqui? A gente aproveitar esse momento onde a gente tem percebido nas últimas semanas justamente a baixa das NTNBs, e essa baixa das NTNBs ela favorece, pois ela tem correlação negativa com alguns ativos. São eles, por exemplo, FIINFRAs, que podem se valorizar com isso, e também são eles os ativos de equity, ou seja, basicamente fundos imobiliários de tijolos, né? Então a gente sabe que eles se favorecem, pode estar se valorizando com a queda das NTNBs. Dito isso, vamos buscar onde é que a gente poderia estar encontrando oportunidades de alocação nesse presente momento. Esse gráfico está atualizado com os dados de hoje, então é tudo bem recente aqui para a gente analisar e talvez fazer um primeiro filtro, né, para a gente tomar decisões posteriores com estudos relatórios, logicamente, né, não somente assistindo um vídeo ou outro, né. Esse vídeo, como sempre, não é nenhuma recomendação, né, esse vídeo se trata de um estudo de educação financeira. Então perceba, eu fiz um alvo aqui, né? Perceba esse alvo aí no meio do gráfico de vocês, né? Esse alvo ele tem basicamente 3 camadas, né? E a gente vê bastante tiro no centro do alvo ali, né? Mais de 10 pontos ali. Então o que eu defini como centro do alvo? Eu coloquei basicamente o dividend yield de 9, né? Se a gente traçar uma reta, vamos pegar um fundo, por exemplo, o BTLG, está quase bem próximo ao centro. Então o BTLG está entregando 9 de dividend yield, últimos 12 meses, né? E o PVP dele está muito próximo de 1, né? Então está 1.01. Está bem quase no centro do nosso alvo aí. Então, esse é o critério, né? E, então, o que é o critério para a gente? Logicamente, os fundos que estão à esquerda disso estão mais baratos. Vamos para o próximo exemplo, HSML, né? Está negociando com desconto, PVP de 0,99 e ele também está mais acima do centro do alvo, né? Então, está pagando 9,4. Então, o que a gente deve buscar, por exemplo, nesse gráfico aqui? Fundos que estejam melhor com desconto, se ele tiver com desconto é melhor, logicamente, ou se estiver levemente com ágio, né? A gente sabe que é patrimonial de tijolo e muitas vezes tem uma gordurinha ali, né? Enfim, não é um requisito único também para a gente, o PVP, o patrimonial do fundo de tijolo, para a gente analisar e investir, né? Mas vamos buscar aqui nesse critério de hoje, né? Fundos aí mais próximos dessa faixa. Então, o primeiro centro do alvo, ele está mais ou menos aí entre 0,95 a 1,05, ok? E ele está na faixa de pagamento de dividendos de 8 até praticamente 10 aqui. Então, esse é o primeiro alvo. O segundo alvo, ele já vai uma faixa um pouquinho mais ampla, de 7,5 até 10,5, tá? De dividend yield e também de precificação. Ele já vai aqui na faixa de 0,9 até 1.0,7, né? Então, uma faixa um pouco até 1.1, né? Então, uma faixa mais aberta de desconto ou ágil, né? Então, quais fundos hoje estão com desconto? Vamos começar primeiro pela classe desconto, centro do alvo. O HSML 0,99, yield 9,4. Aqui percebam que interessante, né? O GGRC com PVP de 1, né? Não está com ágio nem deságio, mas vem pagando nos últimos 12 meses 10,4. Demais fundos com desconto, XPLG, negociando a 0,98, com yield de 8,3. Aqui a gente tem o MOL 11, um desconto aí, ficando em 0,97, um yield de 8,2. Indo para o lado direito, o que está levemente no preço, praticamente no patrimonial aqui, né? A gente vê o HGBS, né? Um fundo bem bacana, interessante, né? Negociando quase no preço, com um yield de 8,4. A gente vê o XPML também, mesma coisa. A gente vê o BTLG, que ficou aqui no centro do alvo, né? E aqui para o lado direito do quadrante, o que a gente vê? Fundos que estão pagando um pouco melhor nos últimos 12 meses, né? Apesar de que, logicamente, o mercado precifica isso aí, né? Então, por eles estarem pagando um pouco melhor, a gente percebe eles também com um pouco de nível de ágio, né? Em detrimento aos demais fundos que a gente viu aqui, que estavam com desconto. Então, são eles. TRBL, né? Você vê com 1,03, negociando no 0,3, mais um yield de 9,7. Interessante. Aqui próximo dele, o TRXF, negociando com 1,07, com um yield de quase 10, né? HGLG, 1,05, negociando a 1,05, um yield de 9. HGRU, negociando a 1,06, um yield de 9,06.
Então, nesse centro aqui, o que a gente percebe no primeiro alvo, né, esse primeiro quadrante do alvo, primeiro círculo? Fundos mais conhecidos, fundos de maior porte, né, fundos que o mercado está precificando bem eles, fundos normalmente de alta liquidez, né, e que eles estão bem precificados, raros deles estão com desconto, né? Foram esses casos que a gente falou aqui, o HSML, o XPLG e o MOL, né? Outros estão quase no preço, HGBS, XPML, BTLG e aqui o caso do GGRC, e os demais estão com um pouco de ágio, passamos praticamente por todos eles aqui, né? Logicamente, o nível de pagamento tem a ver com o setor também. A gente vai ver aqui, por exemplo, no segundo círculo, os fundos de escritório, basicamente, muito próximos um do outro aqui. Então vamos lá, a gente viu, faltou ver aqui no segundo círculo, a LVBI negociando com desconto, 0,99, pagando um yield de 8, o Bresco negociando 1,02, pagando um yield de quase 8 também. E aqui na bordinha do segundo círculo aqui, vamos ver, a gente tem o TEP, né, 0,94, está com desconto bem interessante, esse fundo vem performando bem, né, dentre os escritórios, pagando 7,6. A gente vê o PVBI, né, está no preço, está com yield de 1, pagando 7,5. KNRI híbrido, né, negociando a 1,02, pagando 7,4. Né, então, por aqui, você já vai batendo o olho, a gente bate o olho, analisa, a gente vê qual fundo que a gente tem, como é que está, qual fundo poderia ser um possível potencial de investimento para a gente, né, seguindo as nossas regras, a nossa métrica, né. Então, o objetivo desse gráfico é dar uma visão geral, panorama, né, para cada um de vocês aí. Então, a gente vai para o terceiro círculo. A gente viu todos os fundos aqui, tá? Do primeiro círculo, basicamente, do segundo. Passei com bastante calma, né? Um a um, para que vocês observem, né? Os seus fundos aqui, onde cada um investe, né? Onde gostaria de estar, por exemplo, aumentando posição, né? Para a gente estar vendo as oportunidades aqui. E aí vamos para o segundo círculo, né, pessoal? Nesse segundo círculo aqui, são fundos no qual o mercado já está precificando um valor um pouco mais baixo, porque ele entende que tem alguns riscos que podem vir a se materializar, né? Um risco pode ser algo que já se materializou ou algo que pode estar para vir, né? Mas, enfim, o mercado não está disposto a pagar 1% do preço patrimonial desse fundo aqui, né? Porque ele enxerga que existe alguma coisa, uma relação risco-retorno, ao qual ele não gostaria de precificar. Então, a gente vê nesse caso aqui o VIUR, né? A gente vê o TVRI, nesse mesmo caso aqui, o HSLG, né? Queira ou não queira, não sei se justamente a precificação é apenas por isso, mas um dos fatores é a questão do varejo, que tem lá nesse fundo, em percentual um pouco maior, né? Então, afinal de contas, o fundo está com o PVP 0,98, apesar de ter um yield bom, 9,5, né? Então, é um dos fundos de logística que ele caiu bastante para a esquerda. A outro que caiu bastante para a esquerda aqui é a RBRL, PVP de 0,83, né? Pagando um yield de 9 praticamente. Então, mesmo o yield praticamente do BTLG, negociando aqui com um desconto bem interessante também. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar muito no detalhe, né, na verdade, ver qual que são as posições que cada um desses fundos está tomando, né, para a gente não entrar em nenhum risco que vai se materializar em prejuízo futuramente. A gente vê o VILG negociando 0,88, pagando 8,2, o HGRI, aqui escritórios, né, ele está abaixo dos outros pares deles, está negociando a 0,85. Se a gente compara ele com o TEP, compara com o PVBI, compara com o KNRI, por exemplo, aqui híbrido, né? Mas entre eles, entre os escritórios, é um dos mais baratos hoje, né? Está negociando a 0,85. Então a gente viu esse ponto central dos fundos que estão nesse centro dos três círculos do alvo, né, que são, por assim dizer, fundos mais investíveis, né, e a gente percebe para fora do gráfico algumas distorções de mercado. Essas distorções, estando para o lado esquerdo, né, são fundos que estão bem amassados, ou do lado direito são fundos que estão com bastante ágio. Vamos passar aqui do lado direito, quem está aqui, o HTMX, é um setor bastante específico, né, é um fundo que é quase único dentro desse setor, quando a gente vai fazer análise e investir no setor de hotéis, né? Pós-pandemia, bastante beneficiado, voltou a pagar bem, então, como ele está pagando bem, o mercado está precificando bem ele, né? Com um PVP de 1,25, né? Um caso à parte, um ponto que está bem deslocado aqui, uma distorção em relação aos outros fundos, por ser um setor diferente, né? Já os fundos que estão aqui desse lado são setores muito similares aos demais, por exemplo, o RECT, que a gente conhece bem, o SARI, né? Escritórios aqui, o XPPR, né? Então, o que a gente percebe nesses fundos que estão desse lado aqui, o Pátria também? Por exemplo, vamos pegar o caso do RECT, vamos pegar o caso do SARI, por exemplo, está negociando hoje com PVP
de 0,50, 0,51. Isso representaria um yield de 14%. Mas por que é esse yield tão alto? Porque o mercado jogou o PVP desse fundo lá para baixo, né? Na verdade, a cota a mercado dele está negociando com bastante desconto, né? Com 0,5, pela metade do valor do patrimonial, né? O que acaba ocasionando esse yield de 14%, né? Mas aqui, quando a gente olha alguma coisa muito alta ou muito baixa, aqui nesse caso aqui, yields muito altos com PVP muito amassado, normalmente isso aqui é um risco que já se materializou. Então a gente está falando desses casos específicos aqui no SARI, a gente viu a questão dos reajustes, né? A gente vê o RECT aqui, a gente vê o XPPR, todo mundo acompanhando muito bem as situações que tem se passado nesse fundo. O Pátria, aqui também o Vino, né? A gente vê para o lado de cá, o JSRE, né? Que apesar de não ter tido nenhuma situação atípica aqui, realmente entre os escritórios ele está bastante descontado, né, com 0,65, apesar de pagar o mesmo yield aqui que praticamente os pares dele, né, então o JSRE estaria entre os escritórios com maior nível de desconto, depois vem para o HGRE, depois para o TEP, depois a gente vem para o PVBI. Então, para quem gosta do setor de escritórios, essa é a ordem de nível de desconto que está para um nível de entrega muito similar, né? Já a parte de shoppings e a parte de logística, a gente viu a maioria dos fundos concentrada aqui nesse eixo central, no primeiro círculo e no segundo círculo, né? Então a gente passou praticamente todos os maiores fundos aqui da B3 nesse gráfico, né? Para a gente acompanhar o valor e também já indo em rumo a fechar o vídeo, né? Gostaria de passar para vocês essa tabela que originou o gráfico de dispersão, PVP, e o dividend yield de 12 meses, para que cada um observe aqui onde estão os seus fundos, né? Então, HTMX, vou começar aqui pelo quem está com mais ágil, né? 1.25, como vimos, TRXF 1.07, a LZR também, HGRU praticamente o mesmo nível, né, de ágil aqui. O HGLG com 1.05, aqui a gente vem para os fundos que já começa a baixar um pouco ágil. O VISC 1.03, TRBL também. BRCO, KNRI negociando com 1.02. XPML, BTLG e o HGBS negociando com 1.01. E aqui os que já estão no preço, né? O PVBI, o GGRC, estão com 1 de PVP no patrimonial, né? E aqui a gente vem os que estão com desconto. Então, HSML 0,99, LVBI também, mesma coisa. XPLG 0,98, o MOL 11 0,97. Aí vemos aqui para o TEP 0,94, o TVRI 0,92. E aqui começa o nível de desconto mais alto. Então a gente tem o VIUR, o HSLG 0,88, né? VILG a gente tem 0,88 também. HGRE 0,85, RBRL 0,83, Vino 11 0,72. Aqui o JSRE 0,65 e os demais fundos, onde a gente já falou, onde estão naqueles pontos lá da distorção de mercado, ou seja, onde a cota está realmente muito amassada por algum risco que já se materializou ou que o mercado já precificou para esses fundos aqui. Então, tendo visto essa questão do PVP, né, logicamente o PVP não deve ser fator único de decisão de maneira nenhuma, né? Para a gente fazer aquisições, tem que analisar, ler o relatório, tem que analisar com cuidado todo o contexto, né? Mas é um dos fatores importantes para fundos de tijolos, né? Então, vamos olhar o dividend yield de 12 meses, que fala um pouco sobre a consistência do que esses fundos têm pagado nesses últimos 12 meses. Então, 12 meses já é um bom período, né, para a gente avaliar como é que está a recorrência de entrega do fundo. Logicamente, fatores setoriais, né? A gente começa aqui com o setor de escritórios, percebam. Aqui fica muito claro que eles são os últimos da fila em termos de rentabilidade total, né? O RBRP 6.2, KNRI, apesar de ser híbrido, né, mas tem bastante escritório lá, 7.4. PVBI 7.4, TEP 7.5, JSRE 7.6. Então, nível de entrega muito parecido entre todos esses fundos aí, mas logicamente o mercado precifica diferente, como vocês viram na tabela do PVP, porque entende que cada fundo desse tem um nível de risco diferente, não é verdade? Então, indo para os logísticos e shoppings, né, a gente começa aqui para o nível de pagamento já mais alto, né, beirando 8%, BRCO, né, HGRE, LVBI, né, beirando os 8%. Entre os 8 e pouquinho, até 9, vem o segundo pelotão dos verdes aqui, ó, VLG, MOL 11, XPLG, HGBS, ALZR, VISC 11, né, na faixa de 8 a 8,5, ok? Aqui a gente vem para os que estão remunerando um pouco melhor nos últimos 12 meses. Então, XPML, o RBRL, BTLG, HGRU, a HGLG,
chegando na faixa dos 9%, e aqui vamos fazer um corridão dos 9 aos 10, então saindo do HGLG, HGLG, HSML, XPPR, HSLG, Vino 11, TRBL, TRXF e GGRC, chegando no 10. Então, cumprimos aqui todo esse pelotão aqui. Os demais não vou entrar em muito detalhe, porque são esses fundos onde a relação de risco é mais elevada, né? E o dividend yield está alto por causa disso. Na minha opinião, não é nenhuma contraindicação, nem indicação, mas eu não investiria nesses fundos aqui desse último pelotão, tá, pessoal? Então, tendo visto isso, né? Espero que ter passado aqui essas telas aqui para vocês, que tenha dado tempo de cada um encontrar o seu fundo aqui, ou o fundo ao qual pretende se investir ou desinvestir, né, no meio dessa listagem aqui, que cada um tenha visto o seu fundo, tenha identificado ele aqui. E essa tabela aqui, que eu acho que é o mais interessante do gráfico, justamente é esse conceito do alvo, né? Onde a gente plota o dividend yield versus o PVP, e a gente avalia onde estão os descontos e se esses descontos convêm, né? Se está valendo a pena. Por exemplo, aqui o XPLG com desconto de 0,98, pagando 8,3, né? Então, é aqui que a gente vai usar para tomar as decisões. Ou, por exemplo, aqui tem o TRBL, né? Com PVP de 1,03, mas está pagando mais, né? Inclusive aumentou o guidance recentemente, né? Está pagando 9,7. Então aqui cabe a avaliação particular de cada um, né? Sempre avaliando questão de rentabilidade e retorno, sempre lendo o relatório, né? Não considere esse vídeo como uma recomendação de investimento. A gente não pode sair investindo porque assistiu um vídeo, né, pessoal? Mas esse vídeo é assim uma forma da gente analisar uma visão geral do sistema, fazer um flying over aí sobre essa listagem de 40, 50 fundos. Você tem uma visão geral, você enxerga um fundo que você tem certo interesse, e aí depois disso você desce para o detalhe para você analisar relatório, ler o relatório, ler como é que está o fundo hoje, né, como é que está o guidance dele, ver se isso realmente tem a ver com a sua estratégia de investimento, né, e aí sim partir para o aporte, né, pessoal? Então deixa esse vídeo para vocês aí, não é nenhuma recomendação de investimento, mas espero ter podido ajudar um pouco vocês, ter podido é bravo, né? Espero ter ajudado um pouco nesse momento aí, onde a gente está percebendo as NTNBs caindo. Então, realmente, esses fundos aí vão passar por uma janela onde pode acontecer uma oportunidade de valorização, né? E, enfim, quem chega antes, né? Quem compra no momento mais baixo, quem compra com desconto, acaba sempre beneficiado. Então fica o vídeo de hoje para vocês, pessoal. Essa regravação ficou um pouquinho mais curta, espero que o áudio tenha ficado um pouco melhor que o anterior. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.